Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um Manda no Zap, o programa dedicado à quixotesca missão de combater as fake news que se alastram por aí. Neste episódio, falaremos sobre a postura vacilante dos ministros do STF diante das ameaças golpistas de Jair Bolsonaro. A Suprema Corte, é bem verdade, nunca primou pela coerência e coragem, tanto que chancelou os golpes de 1964 e de 2016. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Mas, nos últimos anos, os ministros da corte frearam as iniciativas mais tresloucadas do ex-capitão, sobretudo durante a pandemia, e o campo progressista parece ter se iludido em relação à coragem dos togados de enfrentar os arroubos autoritários do atual ocupante do Palácio do Planalto. O próprio Bolsonaro tem dito em alto embolsão, porém, está disposto a pagar para ver quem irá caçar a sua candidatura por difusão de fake news no período eleitoral. Agora vai caçar meu registro? Duvido que tenha coragem de caçar meu registro. Não estou desafiando ninguém, duvido que tenha coragem de caçar. E é forçoso reconhecer, Bolsonaro tem razão nesse ponto. Os ministros do STF deram mostras suficientes de que a coragem deles vai até a página 2. E vamos mostrar a seguir porque todos os brasileiros preocupados com o restabelecimento da democracia no Brasil deveriam estar com as barbas de molho nesse momento. Como de hábito, também falaremos sobre as fake news mais populares do momento, como o suposto áudio do ex-presidente Lula temendo as consequências da delação do ex-ministro Antônio Palocci. Preparados para mais um show de horrores? Então retirem as crianças da sala e reforcem a dose de antiácido, porque o programa já vai começar. Nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada, nós temos um Superior Tribunal de Justiça totalmente acovardado, um parlamento totalmente acovardado, somente nos últimos tempos é que o PT e o PCdoB começaram a acordar e começaram a brigar, sabe? E fica todo mundo no compasso de que vai acontecer um milagre e vai todo mundo se salvar. Eu sinceramente, estou assustado com a República de Curitiba. O diálogo que vocês acabaram de ouvir foi interceptado pela Polícia Federal em março de 2016, um mês antes de a Câmara aprovar o afastamento de Dilma Rousseff da presidência da República. A conversa foi gravada fora do período autorizado pela Justiça e a divulgação do grampo pelo ex-juiz Sérgio Moro foi absolutamente ilegal, como reconheceu o próprio STF algum tempo depois. Hoje sabemos que Lula estava com a razão. A Suprema Corte estava totalmente acovardada, para não dizer mancomunada, com os abusos cometidos pela Operação Lava Jato. E, parafraseando Mino Carta, os resultados são de conhecimento até do mundo mineral. Dilma sofreu um impeachment fraudulento, avalizado pelo acovardado STF, que levou anos para reconhecer que ela não havia cometido crime algum. Lula, por sua vez, foi condenado sem provas, mas com muita convicção por Moro, um denodado cabo eleitoral de Jair Bolsonaro, depois recompensado com a indicação para o Superministério da Justiça e da Segurança Pública. Lula só foi libertado após 580 dias de cárcere, quando o Supremo finalmente reconheceu que Moro era um juiz incapaz de analisar o processo do ex-presidente, além de ter atuado de forma absolutamente parcial. É o mesmo entendimento da Comissão de Direitos Humanos da ONU, mas aí já era tarde demais. O líder petista foi impedido de disputar as eleições de 2018 e Bolsonaro venceu com tranquilidade, no embalo da onda lavajatista. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Muito obrigado. Muitas lideranças do campo progressista passaram a ver o Supremo com olhos mais carinhosos a partir de 2020,
quando a corte freou as iniciativas mais tresloucadas de Bolsonaro na pandemia, e também por conta dos inquéritos abertos para investigar a indústria de fake news que ajudou a eleger o ex-capitão. Vários soldados das milícias digitais bolsonaristas acabaram presos, mas a verdade é que o STF só fisgou os bagres. Não teve coragem de avançar contra os tubarões da indústria da mentira. Exagero de minha parte? Então vejamos alguns fatos. Em outubro passado, o deputado estadual Fernando Francischini, do Paraná, foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral por divulgar fake news contra o sistema eleitoral. No mesmíssimo mês, vejam só a coincidência, o TSE se recusou a cassar a chapa Bolsonaro-Mourão, que se refestelou nas mamadeiras de piroca e outras delirantes fake news para atacar os adversários em 2018 nas redes sociais. Em vez de cumprir a lei, a Corte Eleitoral perdoou os pecados de Bolsonaro. Só alertou que iria impor uma dura penitência se ele voltasse a repetir o mesmo crime nas eleições deste ano. Percebem como Bolsonaro tem lá sua razão? Os ministros têm coragem de caçar um histriônico deputado, mas não um presidente da República. Aí fica apenas naquela velha reprimenda de bedel de escola. Da próxima vez. Todo mundo sabe o que ocorreu. Todo mundo sabe o mecanismo utilizado nas eleições e depois das eleições. Se houver repetição do que foi feito em 2018, o registro será cassado. E as pessoas que se fizerem irão para a cadeia por atentar contra as eleições e contra a democracia no Brasil. Os inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos arrastaram para a cadeia figuras como o blogueiro Oswaldo Eustáquio e a ativista Sarah Winter. Mas e o gabinete do ódio instalado no Palácio do Planalto? E Carlos Bolsonaro, o filho 02 que comanda as redes sociais do presidente da República? Aliás, desde que Donald Trump liderou o fracassado motim ao Capitólio, Bolsonaro tem questionado a lisura do sistema eleitoral brasileiro, dia sim e o outro também. O que aconteceu nas eleições americanas agora? Basicamente, qual foi o problema? A causa dessa crise toda? Falta de confiança no voto. Então lá, né, o pessoal votou e potencializaram o voto pelos Correios por causa da pandemia, e houve gente lá que votou 3, 4 vezes, mortos votaram, foi uma festa lá. Ninguém pode negar isso daí. E aqui no Brasil, se tivermos o voto eletrônico em 22, vai ser a mesma coisa. E qual foi a sanção imposta ao presidente bravateiro? Nada, nenhuma. Necas de pitibiribas. O ex-capitão segue inventando cascatas sobre as urnas eletrônicas diante de uma Suprema Corte mais uma vez acovardada. Agora, Bolsonaro resolveu esticar a corda mais um pouquinho. Seu ministro de estimação na corte, Cássio Nunes Marques, anulou a cassação de Francischini, o bagrinho escolhido para servir de exemplo e criar jurisprudência para a cassação de uma chapa que venha a abusar das fake news nas eleições deste ano. É justamente a covardia do STF que deixa Bolsonaro tão à vontade para seguir por aí mentindo sobre as urnas eletrônicas. Uma semana após a PRF asfixiar até a morte um homem com transtornos mentais, parado por dirigir uma moto sem capacete, lá estava ele participando de uma outra motociata em Foz do Iguaçu, escoltado pela PRF e também sem capacete. Foi durante essa agenda que Bolsonaro voltou a desafiar o Supremo Tribunal Federal. Vai caçar meu registro? Duvido que tenha coragem de caçar meu registro. Não estou desafiando ninguém, duvido que tenha coragem de caçar. Eu defendo a liberdade. Onde está a tipificação para fake news?
Diante da suprema covardia dos togados, a militância bolsonarista também se sente absolutamente à vontade para espalhar mentiras por aí. A turma até reciclou um antigo boato de um áudio atribuído ao ex-presidente Lula, no qual ele teria dito ser preciso dar um jeito no ex-ministro Antônio Palocci. Tá lá, eu tô vendo ele aqui agora no Jornal Nacional. Falou tudo o que tinha que falar, lascou comigo, lascou mais ainda com a Dilma. Ninguém teve coragem de fazer o que tinha que ser feito com esse cara. A cascata circula desde 2017. Houve uma manipulação no áudio, a voz é de um imitador. Diversas agências de checagem já desmentiram o seu conteúdo, mas ela continua aí, produzindo efeitos. E Lula não tem qualquer motivo para temer uma delação de Palocci. E sabe por quê? Porque Palocci já fez uma delação contra ele. Só que a Polícia Federal concluiu que as acusações eram falsas, inventadas a partir de notinhas de jornal. Palocci não tinha uma única prova a apresentar. Além disso, todos os processos criminais contra Lula no curso da Lava Jato foram anulados devido aos flagrantes abusos cometidos pelos procuradores da operação no afã de incriminá-lo. Lula é inocente, e quem diz isso não sou eu, é o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Pouco importa se você acha que Lula é culpado ou não, se ele sabia ou não dos desvios da Petrobras. Todas as condenações dele foram anuladas devido aos vícios do processo. Aliás, se você realmente acha que Lula era culpado, deveria estar fulo da vida com a turma da Lava Jato, que perdeu a oportunidade de comprovar isso ao conduzir um processo absolutamente viciado. Bem, e no programa da semana passada sobre a exploração política da violência policial por parte de Bolsonaro, nós recebemos mais de 700 comentários. Selecionamos alguns deles para o quadro Best Hater Forever, especialmente dedicado aos fãs que adoram nos odiar. O Dida afirma: engraçado, quando morre um policial, algum agente de segurança pública, esses mesmos hipócritas não falam nada. Sem nome acrescenta: e os 2 PRFs que foram mortos? Já Eliel arremata: quando vocês forem assaltados, não chamem a polícia. Qualquer pessoa com um mínimo de discernimento lamenta quando um policial morre em serviço. Assim como lamenta a morte de um motoboy no trânsito ou de um jornalista assassinado por traficantes ou milicianos. Os crimes cometidos pela polícia só ganham maior projeção na mídia por uma única razão: eles representam o braço armado do Estado. Quando um civil é vítima de algum crime, ele recorre à polícia. Agora, e quando o criminoso é um policial, a quem ele recorre? Percebem a diferença? Aliás, Eliel, na verdade, muita gente já não procura mais a polícia para informar quando foi assaltado, exatamente por achar que não vai haver investigação alguma, que ir à delegacia é uma perda de tempo, seus bens não serão repostos e muito menos haverá responsabilização dos criminosos. E os delegados admitem esse problema e inclusive incentivam a população a registrar as ocorrências mesmo assim, para reorientar os serviços de patrulhamento ostensivo na região do assalto. E alguns crimes que são de notificação obrigatória, como homicídios, por exemplo, aí a gente tem um dado aterrador. Apenas 44% dos assassinatos cometidos no Brasil são esclarecidos, de acordo com uma pesquisa do Instituto Sou da Paz. E o mais curioso é que eu não vejo os defensores da polícia que mata cobrando o esclarecimento desses crimes. Por que será? Já o Igor celebra a chacina na Vila Cruzeiro, que resultou na morte de 23 suspeitos, entre eles um vendedor ambulante e um adolescente de 16 anos sem passagens pela polícia.
Parabéns à Polícia do Rio de Janeiro. Deveríamos ter mais operações regulares desse tipo. É mesmo, Igor? Em que cidade e bairro você mora? Gostaria de ter uma operação policial dessas lá? Seria divertido você ouvir durante a madrugada as rajadas de fuzil, enquanto a sua família deita no chão do quarto implorando a Deus para o confronto terminar logo? Você sentiria algum prazer em ver os seus vizinhos carregando corpos das vítimas até o IML local? Acho que o único dissabor talvez fosse ver aquela bandeira do Brasil desbotada da época da Copa, tingida por vermelho, não é mesmo? Mas não é nada que um pouquinho de água e sabão não possa fazer para lavar a alma do cidadão de bem, não é não? E o André me acusa. Você, para mim, é mais um bandido. É mesmo, André. Por definição, bandido é quem comete crimes. E eu gostaria muito que você informasse qual é o crime que eu cometi. Eu sugiro que você consulte o Código Penal. Lá estão tipificadas todas as práticas criminosas do nosso ordenamento jurídico, como caluniar alguém imputando-lhe falsamente um ato criminoso. É o que está previsto, por exemplo, no artigo 138 desse código, que prevê pena de 6 meses a 2 anos de detenção e multa a quem comete esse tipo de infração. Vai lá, consulte o Código Penal e depois volte aqui para revelar a sua descoberta. Quem será que é o criminoso nessa história? Bom, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço muito a audiência e a paciência de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam em nosso canal. Não esqueçam de tocar essa sinetinha aí embaixo para receber as notificações dos nossos vídeos e, claro, assine Carta Capital. Assim você estará contribuindo para o nosso jornalismo. Um forte abraço a todos e até a próxima semana.